Como a gente tá para entrar em 2023, eu resolvi separar para vocês aqui 15 lições que foram meio complicadas para mim de entender, mas que fez eu alcançar meus objetivos hoje. Desde que eu pedi demissão do bar, tudo que tá acontecendo na minha vida tá em crescente. Em 2023 vai ter uma crescente maior ainda. Então, se eu puder pegar 15 coisas que eu identifiquei, que eu tive que aprender, que foi difícil aprender e trazer em solução para você, eu acredito que vai mexer um pouco com você e também fazer você ter uma visão diferente sobre viver de música, sobre ser um batera independente, um músico independente. Lição 15. Não ouvir meus familiares. O que acontece, cara? O nosso pai e a nossa mãe, eles querem, como todo pai e mãe, o bem pra gente, né? Ele quer o melhor que o mundo pode dar pro filho dele. Só que ele quer isso baseado no que ele entende que é bom. Então ele não entende que é bom o filho dele viver de música. Ele não entende que é bom porque ele não passou por esse processo. Ou melhor, o que ele tem sobre pessoas que vivem de música, na maioria das vezes são os drogados, ou são os caras que são os artistas fodões, ou são os caras que se vendem pra tocar na Globo. Só que existe uma grande maioria, uma massa forte, cara que vive de música e vive bem. Às vezes não é um milionário que gostaria de ser, mas cara, paga suas contas, tem uma vida boa, uma vida saudável, tem a família, só que eles não enxergam isso. Então eu demorei um pouco pra tirar da minha cabeça que meu pai, o meu pai principalmente, mas a minha família, algumas pessoas específicas da minha família, não estavam contra mim. Na verdade, eles estavam a favor de mim, só que de uma forma diferente. 14ª lição, cara, lição 14, né? Trabalhar depois do trabalho. Hoje, pra mim, é muito prático, porque eu vivi, então eu falo disso, né? Eu trabalhava num bar de segunda a sexta, 13 a 19, e no final de semana eu virava madrugada trabalhando à noite, né? Uma época eu fui caixa, depois subgerente, gerente de um bar aqui no Rio de Janeiro. Então, sexta-feira, eu trabalhava de 1 da tarde até às 7 do dia seguinte. Saía do trabalho às 7 da manhã, chegava em casa umas 8, dormia até 1 da tarde, ia ensaiar com alguma banda, que eu tinha na época, eu tinha umas 5 bandas, depois eu ia trabalhar de noite. E às vezes aconteceu o quê? Que no meio do meu trabalho, eu tinha que sair do meu trabalho, eu ia fazer um show e depois voltava. Isso sem contar as aulas que eu dava durante a semana, ensaios que eu fazia à noite, tudo sempre depois do trabalho. Então eu sempre falo pra galera que você não tem que abrir mão de alguma coisa pra viver de música, largar tudo pra fazer a música acontecer. Calma aí, cara. Não é tão simples assim. Eu sugiro que você faça o teu trabalho, o teu corre pela música, especialmente com a internet, que hoje você pode vender infoproduto, você pode tocar com várias pessoas que nem sejam da sua cidade, sejam de outros estados, depois do horário do seu trabalho, cara. Trabalhe para o que você ama, para o que você quer depois do trabalho. Lição 13ª, cara. Um dia eu ouvi de uma ex-namorada minha que ela falou o seguinte: Marvel, eu não tenho dúvida que você vai viver de música. Isso foi, eu tinha 25 anos, né? Então quer dizer, foi uns 8 anos atrás. Eu não tenho dúvida que você vai viver de música, mas eu tenho certeza que não vão ser com seus amigos. A maioria das vezes, quando a gente começa com uma banda, a gente começa com amigos, né? Aquela galera da escola, e não foi diferente comigo. A minha primeira banda, cara, eram com amigos da escola. O guitarra era da minha sala, o outro guitarra era da minha escola, o vocal era da minha escola também. A gente começou todo mundo meio que junto. Só que conforme o tempo vai passando, a gente começa a levar o bagulho um pouco mais a sério e as outras pessoas começam a meio que achar que a gente tá diferente. Não, cara, o bagulho não é por aí, não. Não. O bagulho tem que acontecer. Não, cara, mas tu tá pegando pesado. Não, velho, você não tá entendendo. Eu não tô pegando pesado. O bagulho tem que acontecer. E aí você começa a perceber que as pessoas vão ficando pra trás porque elas realmente não acreditam tanto numa coisa quanto você. Hoje em dia eu tenho um relacionamento absurdo com todas as pessoas que tocaram comigo, mas da minha banda, nenhum deles trabalha com música. Eu sou o único. Então eu tive que entender que vai ter várias pessoas que vão ficar pra trás. 12ª lição. Eu demorei pra ter aula do meu instrumento, cara. A gente sempre acha que consegue tudo sozinho. A gente gosta de bater no peito. Eu sou autodidata. Eu fui autodidata, cara, basicamente por uns 7 anos. Mas teve um momento que eu não estava feliz com o que eu tava fazendo. Eu senti dificuldade, eu sentia dores. E eu fui buscar um cara chamado Kelder Paiva pra ter aulas, né? Pra aprender. Percebi que durante tanto tempo eu sempre quis muito a música, a tocar batera, a viver de show, fazer o rolê todo, mas eu nunca investi. Eu não digo investir em instrumento, né? Investir na minha batera. Eu digo investir em conhecimento, em uma facilidade e até uma profissão, né? Hoje eu também dou aula de batera, mas eu não investia ao ponto que eu precisava, tá ligado? Tipo assim, eu demorei muito pra entender que, tipo assim, se eu tivesse começado a ter aula de batera lá atrás, eu não teria várias dificuldades, eu não teria perdido vários tempos, várias coisinhas, oportunidades que surgiram e eu não pude pegar porque eu nem sabia o que eu tava fazendo. 11ª, é meio óbvio
ter o próprio equipamento, cara. Eu sei que batera, guitarra, baixo, apesar que batera é um pouco mais caro que tudo, mas todos os equipamentos em si no Brasil são muito caros. A gente já sabe disso. Só que a gente escolheu música. Então, tipo assim, eu demorei um tempo pra começar a abrir mão de coisas pra ter o meu equipamento. Eu lembro que teve um momento da minha vida que uns 3 anos eu não comprei nenhuma roupa, eu não fiz nada. Eu só juntava dinheiro pra comprar estante, pra comprar batera, pra comprar prato, pra comprar baqueta, pra ter o pedal duplo que eu queria. Demorou muito pra eu entender que eu precisava ter o meu equipamento, porque ter o meu equipamento, cara, me valoriza como profissional. E inclusive, se eu trabalhar bem o meu marketing, eu posso até ter um valor de mercado um pouco mais caro por ter o meu próprio equipamento. 10ª lição, essa é recente, tá? Essa eu aprendi faz 3 anos, mas eu acredito que vai mudar um pouco tua cabeça nesse ano agora de 2023. Que é o seguinte, cara, é entender que uma coisa é eu entender de negócios e outra coisa é eu entender do negócio. Antigamente eu entendia do negócio. Qual era do negócio? O meu instrumento, né? Eu sei ser batera, eu sei me desenrolar como baterista, eu sei ser um professor de batera, eu sei dar aula. Mas eu não entendia de negócios, de fazer business com o que eu fazia, né? Então eu não entendia como vender uma aula, eu não entendia como ter um marketing para alcançar mais pessoas. Eu não entendia como fazer um network. Eu não entendia que as redes sociais são ferramentas para mim conseguir alcançar mais pessoas e viver melhor da vida que eu quero, que é viver de música. Então eu demorei muito para entender essa diferença de você entender de negócios e do negócio. O negócio é você entender do que você faz, né? Da tua essência, por exemplo, assim, a minha essência é batera, mas eu tive que aprender outras coisas, no caso o business, para conseguir fazer com que a batera e a música possa me proporcionar mais possibilidades e obviamente eu viver bem do que eu quero. Lição número 9. Essa é sensacional, cara. É me afastar das pessoas que não acreditam. Antigamente eu não lembro qual livro que falava, o autor, mas tinha uma regra que era você era a média das pessoas, das 5 ou das 6 pessoas que você convivia. Hoje em dia isso mudou, cara. Você é a média do que você consome, do que você lê, da série que você assiste, do cara que você fica fofocando no Instagram, do canal do YouTube que você vê, do tempo que você perde no TikTok e até dos caras que você ouve no Spotify e podcast. Então o que acontece? Eu comecei a me afastar de pessoas que elas iam contra o que eu acreditava. Elas só falavam o que elas falavam porque elas não tiveram a mesma experiência que eu. É muito complicado hoje na internet você ver uma porção de gente falando uma porrada de coisa ruim, que não dá, que é difícil, que é impossível, que já tentou de tudo, porque na cabeça dela, ela já fez tudo o que ela acha que é possível dentro da limitação dela. E a limitação dela é completamente diferente da minha. Só que tem muita gente que não quer entender. Eu comecei a ficar surdo pra essa galera e cego, não quero saber mais de nada, cara. Ah, tu não acredita? Maravilha, meu amor. Então não vai acreditar pra lá, porque senão você acaba me contaminando. Essa eu aprendi, lição número 8. Essa eu aprendi quando eu vim pra internet, né? Há uns 3 anos. Que é fazer mais que o necessário. O que a internet é, cara? Pra um cara que cria conteúdo, pra uma música, pra uma banda. É você apostar numa coisa que você não sabe se vai acontecer. Você simplesmente tem a fé, acredita pra caraca, estuda bastante, que um momento você vai colher alguma coisa. Eu sempre tinha o cuidado em trabalhar mais do que eu precisava. Na verdade, eu precisava, essa linha, essa faixa de precisava, tava na mente de outras pessoas. Eu sempre achava que eu tava fazendo pouco, né? Mesmo trabalhando às vezes 12 horas, dormindo 5 horas por dia, como já foi essa época, eu achava que eu tava trabalhando pouco. E hoje em dia eu tenho a possibilidade de trabalhar bem menos, às vezes trabalhar 4, 3 horas por dia, porque 1 ano, 2 anos, eu passei dando um gás absurdo, sempre fazendo a mais, fazendo mais. O cara pedia isso, o cliente pedia isso, o aluno pedia isso, eu entregava pra ele muito mais. O cara ficava tão satisfeito que ele queria continuar mais tempo comigo. Isso me dava mais grana, me dava mais qualidade de vida e, obviamente, me fortalecia, porque eu aprendia mais e conseguia investir mais em mim. Então, faça sempre mais do que é pedido, cara. Sempre. Lição número 7, cara, é a procrastinação, cara. É um problema de muitas pessoas. Então, a lição que eu tive é o seguinte, que se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, tá ligado? Por mais que eu tenha amigos que me apoiam, por mais que hoje em dia meu pai e minha mãe entendem o rolê que eu faço, por mais que eu tenha uma esposa maravilhosa que me ajuda pra caraca, se eu não vier pro estúdio tocar, eu não vou melhorar. Se eu não criar conteúdo, se eu não postar no Instagram, no YouTube, no TikTok, ninguém vai fazer por mim, cara. Não importa, tá ligado? Ah, mas você tem um social media, maravilha, mas você tem que gravar o vídeo. Ah, mas você tem um editor de vídeo, mas você tem que botar a tua cara a tapa. Eu tinha que fazer as coisas que eu era responsável pela banda, mas eu tinha que ficar muito focado no marketing. E cada vez que eu investia mais em mim, mais oportunidade aparecia
fazia e mais coisas aconteciam pra mim. Então, tipo assim, faça o que você tem que fazer, você querendo ou não. E saiba diferenciar o que você quer fazer com o que você realmente tem que fazer. A lição número 6 eu aprendi na marra, mas é excelente pra integrantes de banda, cara. Que é o quê? Chegar antes nos eventos. É uma coisa boa, mas é muito importante chegar sempre antes no evento e sempre frequentar outros eventos. Frequentar outros eventos é perfeito, cara. E eu não tinha noção disso porque a minha vida ficou muito tempo presa na internet, né? Então demorei um pouco pra entender isso, que as pessoas precisam ver você, que as pessoas, elas precisam apertar sua mão, que apertar a mão, dar um abraço é muito diferente do que dar um like e comentar. Então quando você aperta a mão do cara, dá um sorriso pra ele, você começa a mostrar pro cara que você é real. A energia é diferente. Eu sempre sou o cara que fala com os meninos, a gente vai chegar 1 hora antes. Por que chegar 1 hora antes? Porque eu vejo o melhor posicionamento do meu equipamento, eu vejo o melhor local pra ficar no camarim, eu vejo o melhor local pra ficar no mesh, eu consigo enxergar toda a casa, porque na maioria das vezes a gente não consegue fazer nenhuma visita técnica. Então quando você vai numa casa nova, quando você chega cedo, você troca uma ideia com o técnico de som, você conversa com a galera da casa, então você cria uma intimidade e até uma troca de ideia saudável antes do rolê esquentar, e você começa a criar um network ali. É uma lição boba, mas eu demorei 15 anos basicamente pra aprender ela. Lição 5. Cara, essa aí é uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, mas eu coloquei ela aqui na lição 5 porque eu acho que ela é muito importante pros músicos, eles não entendem isso às vezes, que é você não só fazer o show, você levar o show. Eu sempre tive na minha cabeça, eu sempre achei muito absurdo o Slipknot, o Metallica, o Kiss, entre outras bandas, que se você for parar pra ver os shows deles durante os anos, mesmo colocando músicas novas, lançando CDs novos, eles têm alguns pontos que são repetitivos. Por quê? Porque a galera gosta. Então quer dizer, eles ensaiam isso. Então desde que eu comecei com a Odeon, né, eu demorei muito pra fazer isso, né, o Marvin já fazia, né, eu estudo aqui na batera, cara, com a luz apagada, então eu tento performar, porque eu quero quando o cara olha pra batera, ele não vê só um cara assim, ó. Eu quero que ele veja um maluco destruindo, que ele fala assim, meu irmão, eu quero ser que nem aquele maluco. Ele é foda. Quero ser que nem ele, eu quero que meu filho seja que nem ele. Então eu quero ser um exemplo para as pessoas nessa forma de ter energia. Mas, cara, eu sou assim, né? Eu já era assim, mas hoje em dia eu estudo para ser cada vez mais assim. Então quando você, em vez de só levar o teu som pro show, você leva um show foda, cria uma comunicação foda, se preocupa em montar um show foda. Quando eu digo montar o show, é você saber exatamente qual música vai antes de qual, porque, cara, você se preocupa com o que você vai falar, como você vai falar, então isso muda todo o rolê. Quando você não faz isso, cara, você começa a ter um show morno, porque não basta só você ter energia no show, você tem que ter uma comunicação com o teu público e obviamente com teus futuros fãs. Lição número 4, essa aí é do ansioso, né, do brasileiro ansioso, né, achar que as coisas vão acontecer logo. Eu demorei basicamente 10 anos, ou até um pouquinho mais, pra tirar minha primeira grana como músico, né, como batera. E pra viver de música vera, se eu tô com 33 anos e eu vivo de música vera com desde 30 anos, demorou 15 anos pra mim viver de música, tá? E eu digo viver de música, primeiro eu tô falando em pagar as minhas contas, depois eu tô falando em começar a pagar minhas dívidas e depois eu tô começando a falar viver com qualidade. Eu percebi que tinha um processo pra acontecer, só que eu percebi agora. O Marvin com 18 anos, ele não entendia, ele ficava puto, ele chorava às vezes porque as coisas não estavam acontecendo. Então entende que as coisas não estão acontecendo com você por vários motivos. E às vezes o motivo é muito claro, cara, você não tá dando o gás que você tem que dar, certo? Porque eu sei que um dos motivos meu era isso, eu não dava o gás, e a gente volta lá na lição do entender de negócios, entender do negócio, aparecer nos eventos, entre outras coisas, ou simplesmente, cara, porque você não tá maduro o suficiente e você tá se preparando para um momento foda que vai acontecer se você não desistir antes. Terceira lição, e essa pra mim é uma das mais importantes, por isso que tá em 3, que é não depender de banda, cara. Não depender de banda significa não depender das pessoas que estão à sua volta. Por quê? Por mais que você tenha amigos ou tenha integrantes de banda que são absurdos, toquem pra caralho, eles são seres humanos que têm um pensamento às vezes diferente de você. E eles tomam, como qualquer outro ser humano, atitudes imprevisíveis. Então recentemente, há um ano e meio, eu fui demitido numa banda que eu achei que eu ia tocar pra sempre, sem entender nada, nenhum motivo. Eu já tinha na minha cabeça que eu tinha que ser um músico independente, mas eu não esperava tomar isso, acordar de manhã umas 9 horas e ser vazado da banda que eu já tinha até uma ideia, eu já sabia que a banda ia tomar um rumo, então eu falei, já sei o que eu vou fazer, vou planejar pra isso, vou agir aqui, vou investir aqui, vai ser do caralho. E eu tava com uma pessoa que
sinceramente, tomou uma atitude completamente diferente do que eu imaginava. Quando você é um cara independente, eu digo, você ter uma divulgação independente, você ter conteúdo independente, você ter a sua parte de artista independente de banda, as oportunidades nunca vão faltar, independente de você estar em banda ou não. Lição número 2, cara, eu aprendi essa faz 3 anos, que é cuidar da minha saúde física, espiritual e mental. Eu não sou o cara que bebe mais, eu me preocupo muito com a minha alimentação, eu medito, eu faço exercício, hoje em dia eu tô praticando yoga, por quê? Quero ser o batera que eu sou hoje, obviamente, com as suas limitações, foda pra caralho daqui a uns 30 anos, daqui a uns 40 anos. Eu quero ter muita qualidade de vida, eu quero estar bem, e eu sei que se eu tenho a minha mente, né, que me comanda, o meu corpo e o meu espiritual muito bem, muito organizado, cara, eu não fico ansioso, eu não fico depressivo, eu não fico estressado, e a gente sabe que viver de música gera essas coisas. E faz tempo que eu não fico estressado, faz tempo que eu não fico ansioso e faz tempo que eu não fico depressivo, né? Inclusive, a galera sempre me pergunta por que eu acordo às 3h45 da manhã, porque eu gosto de ter um momento comigo mesmo, eu gosto de meditar, eu gosto de me questionar, eu gosto de escrever, eu gosto de ler, então eu passo uns 40, 50 minutos lendo livro, entendendo mais como é que minha mente funciona, quais são os alimentos que vão me deixar melhores, quais são os alimentos que eu tenho que evitar pra ficar depressivo, quais são os alimentos que vão me deixar mais alegre, vão me dar mais disposição, o que eu preciso cortar. Então, o cara que passou 7 anos trabalhando num bar, bebendo toda noite, eu me sinto muito bem hoje, o meu sono é melhor, o meu corpo tá melhor, as minhas atitudes, meu pensamento estão menos reativo, eu quero viver assim pra sempre. Eu sei que isso muda completamente a minha forma de ver as coisas com relação à música. Eu sei que algumas coisas que não estão acontecendo porque eu não tô preparado ainda, eu não fico ansioso e desisto antes da hora. Então, cuidar da minha mente, cuidar do meu corpo foi uma das coisas que eu demorei muito pra aprender, mas depois que eu aprendi, rolou uma expansão de consciência. Lição número 1, essa também eu aprendi há 3 anos atrás e eu venho trazendo ela pra cá. Eu demorei, então, no caso, 15 anos pra entender que eu tinha que me entender como uma empresa, né? Quando você fala que você é músico, ou você é um artista, ou você é um batera que seja, o pensamento tá sempre em você ser um cara que toca. Você é o cara que tá ali atrás, ou é o cara que tá na direita, ou é o cara que tá na frente, e tu tem a banda. Mas nunca ninguém entende que o quê? Cara, se você quer viver de música, você visa ter lucro, né? Então, se você visa ter lucro, você tem que investir pra inicialmente você colocar a grana na parada, segundamente, você não tirar dinheiro do bolso e terceiro, você começar a visar lucro. Então, quando você fala em se enxergar ou enxergar a sua banda como uma empresa, é você começar a entender de tudo. Tudo que move a indústria, tudo que move hoje você conseguir levar pessoas pro teu show, tudo que move hoje as possibilidades de você ganhar grana. Porque às vezes pra você, eu não quero ser rico. Beleza, cara, mas você tem que entender que se você tem grana, você tem qualidade de vida. Se você tem qualidade de vida, quando eu digo assim, qualidade de vida, a gente pode colocar por tempo. Ter tempo hoje em dia, cara, é foda pra caralho. Porque eu comecei a entender que o Marvel é uma empresa. E o Marvel é uma empresa diferente do Marvel CPF. Eu comecei a entender que eu tinha que ter o custo da minha empresa, o meu custo, o custo das pessoas que trabalham comigo. E tudo isso, cara, começou a me profissionalizar pra quê? Pra falar pra outros músicos sobre isso. Então tem muita gente chegando no Instagram pra mim, ou até que no YouTube, ou manda e-mail, tem gente que consegue meu e-mail e fala, cara, olha só, cara, eu quero ter uma consultoria com você porque eu quero melhorar meu negócio. Eu quero melhorar a forma como eu lido com a internet. E aí são mais possibilidades que me geram mais qualidade de vida. Eu demorei muito tempo pra entender, cara, que eu não tinha que ficar refém dos outros, que eu tinha que ficar refém das minhas ações. E cada vez que eu tinha mais a minha mente, mais o meu corpo, mais o meu espiritual conectado comigo, eu conseguia tudo que eu queria. Espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você, que ele mude um pouco a tua mentalidade com relação a 2023 e que você aprenda alguma coisa com um cara que tá, cara, há 18 anos no corre, acreditando pra caralho, se fudendo pra caralho, mas alcançando muita coisa foda e eu não vou parar, mano. E eu vou dizer uma coisa, se você estiver aqui comigo, mano, eu tenho certeza que você vai alcançar seus objetivos. É difícil, é correria, vai ter momentos que você não vai dormir direito, vai ter momentos que você não vai nem dormir, mas isso passa e você consegue se você não desistir antes. Grande abraço.